que o governo Biden tinha colocado alguns, mas eram editados. E agora o Trump falou, não, amigão, tá tudo agora pra turma ver o que realmente aconteceu. É uma história de filme, né? Não, mas você não viu aqui no Brasil? O Brasil O que chegou do Brasil? Você não viu? Eu não vi. Vocês estão brincando, vocês não viram? Do Mao Tse Tung e o Fidel? É? O Mao Tse Tung. Me conta. Em 61, tá lá no rolo. Tá lá no rolo. O Mao Tse Tung e o Fidel. Tá. Fidel Mao Tse Tung. Claro. Comuna, porra. Dois puta Comunista. comunista. Porra, Ofereceram pro Brizola tropas e armas para colocar o Goulart no... Que coisa! Ou seja, a Revolução... Porque isso foi em 61. A Revolução de 64 foi meio uma contra-revolução com os Comuna. Os Comuna queriam tomar conta do Brasil. Sim. Exato. E os Estados Unidos entrou na parada porque Sim. foi na época da Guerra Fria. Exatamente. Na época da Guerra Se Fria. não fosse isso, a gente tava... Se não fosse isso, talvez a gente estivesse falando em chinês. Talvez. É isso aí. Ou em espanhol. E falavam que isso aí era a teoria da conspiração. Isso aí, inclusive, tem um livro dos Milico, que eles fizeram um livro, e parece que o Sarney proibiu, que ele contava essa história aí e tal, e isso agora tá, documento da CIA, Perfeito. né? Porque eles eram classificados, tal, que é aquele esquema de espião, tal, não sei o quê. Então você vê que realmente essa história aconteceu na época... O Alba deve conhecer bastante essa história que o Lee Harvey Oswald, que é o ex-fuzileiro, né, naval, o cara que atirou no Kennedy, que ele foi para a União Soviética. Certo. E aí, dentre as histórias, tinha uma relação também, além da União Soviética, eles falam que é com Cuba. Porque o cara que matou o Kennedy, que você conhece essa história muito bem, depois ele foi assassinado por um cara que era jornalista. Jornalista. E aí falam se era queima de arquivo ou se tinha, Morgadão, uma relação com os governos socialistas, cubanos, chineses. É o fantasma do comunismo. Vem todo, Então, mas mas esse é o aqui- homem aí que então, assassinou. Esse é o Lee. Mas aqui no Brasil, Essa eu não sabia. essa história, eu nem me preocupei, eu fiquei mais preocupado com o Brizola. Diz que o Brizola regou. Ele Sim. ficou com medo. Falou que ia dar um problema internacional isso aí. Ele falou... porque você sabe que quando os Estados Unidos entram no jogo, você vê agora lá que Você dá uma afinada. dá todo mundo dá uma boa afinada. É, afinada boa. Porque ali basta parar um porta-avião aqui no Aí a gente Porto pula. de Santos aqui, parou né? um porta-avião A aí. turma pula, mas o Trump está assinando vários decretos, está mexendo em vesperos. Todo mundo tem, né, quem é a oposição fala que isso é uma estratégia política, porque essas teorias ou não de assassinatos, conspiração, sempre tem duas histórias, tem dois lados. Certo. Mas que vai sujar pra turma, eu acho que sim, viu? E ele falou que vai fazer isso com a do Epstein também. Do Epstein? Do caso Epstein também, que ele vai e ele já Tem brasileiro também no Já Epstein. falou até do Pediri ali, que vai mostrar pra galera aí quem é que tá envolvido de verdade, o que aconteceu. A do Epstein, ele é a próxima. Ele falou isso na campanha, e ele tá cumprindo. O curioso do Epstein é que ele era aquele empresário que tinha uma ilha fantástica e levava moças, né? Isso, moças pra e lá. rapazes. Moças e rapazes. Menores, inclusive. Tinha príncipe, né, no meio, Sim. tinha Bill Clinton. Vazou até uma foto do Donald Trump, mas se ele tá querendo contar essa história e mexer nesse vespeiro, aí vamos ver o que vai acontecer. Né? Inclusive, o que agora a gente quer saber, o que vai acontecer também quando for revogada aquela proteção que tinha do serviço secreto para os filhos do Biden. O Hunter. Da assinatura? É, você lembra o laptop? É, isso aí. O laptop. O que tem no laptop, amigo? TikTok. Que tem? Inclusive, nessa época aí, o Twitter apagou todo mundo que tava falando disso aí. Na época, o Twitter não tava sob o comando do Elon Musk. E você não poderia falar sobre isso, que já era condenado como fake news e como mentira. Pois é. Agora tá voltando novamente essa história aí. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, não? o Hunter Biden tinha proteção do serviço secreto, ele tinha também acusações, usava alguns entorpecentes, segundo as informações. Algumas fotos. E durante a campanha, naquele embate que tinha Trump e Biden, foi tudo apagado. Estamos de volta na programação da Jovem Pan. Daqui a pouco tem Rogério Vilela para falar do podcast, entrevistas fantásticas. E por que não falar de Frei Gilson, que ele é um adepto agora à fé. Frei Gilson? Ele foi no Frei Gilson às 4 horas da manhã rezar com a mãe. Cancelando ele? Não, é que o que você falou, né? Acho que ele passou por um processo pessoal, que a gente não precisa nem tocar nesse assunto aqui com ele, mas daí ele foi com a mãe dele lá no Frei Gilson às 4 horas da manhã. Tava vendo cortes, né? Pra trazer informação aqui. E ele tomou um enquadro da polícia, porque o lugar onde o Frei Gilson reza, parece que é um lugar meio... ele foi pessoalmente. Eu não sei exatamente onde é o local da igreja do Gilson. Ele foi com a mãe, tomou um enquadro da polícia,
porque 4 horas da manhã, ele falou, não, tô indo rezar com a minha mãe, veio um cara e falou, meu, mas como que você tá aí com esse carrão que ele tem? Segundo ele, uma BMW blindada, foi assim que ele contou no corte. E é assim que podcast ganha muito dinheiro, viu, Albeta? Graças a Deus, merecidamente. Ué, mas ele não é... Ué, não é o quê? Carmelita? Faz Então, voto de pobreza de BMW. Opa! Não tem nada a ver. Uma coisa é você ter fé e uma outra coisa é você... o Vilela. O Vilela foi o Frei Gilson. Tô achando que é o padre. Não, ele não dá notícia direito. Não, é que você tem uma dificuldade de concentração. Dá notícia errada. Não é, Bruce? Eu também entendi isso. Você não entendeu isso? Não, eu entendi. Um tá sem carboidrato, outro sem memória. É difícil conversar com a turma aqui. Você dá pessimamente. Você entendeu bem? É o gordo sem carboidrato e é o vovô sem remédio. Mas a gente não consegue. O Morgadinho tá comigo. Lógico. Deu a notícia errado. Justo é justo. Eu tô com você no BRICS, então. mas agora eu tô com Paulinha, o que você achou? Deu pra entender o que eu falei? Opinião da diretora. Ele não presta. Ele fica com as mulheres do... com as garotas do Neymar. Ele lê mal e agora dá notícia errado. Eu achei que era o padre. Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Padre não, o Frei. Ah, não. Agora tem o puxa-saco aí que bebe e vem trabalhar. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Você entendeu? Eu entendi. Então, Frei... eu entendi que era o Vilela. Tava falando do Vilela da BMW. Todo mundo aqui, a audiência, achou que o Frei tinha BMW. Não é lógico. Eu não. É lógico. Você não, Albeta? Não, eu entendi. Então, pra resumir a história, ele depois... Obrigado, Paulo. Obrigado. Eu não entendi o que ele falou. Vai. Essa aí foi mandada embora da Gazeta. Não foi, não. A pessoa foi demitida da Gazeta, vem dar opinião aqui. Quero falar que eu sou muito grata. Grata, sim. 14 anos. Passou o facão na Gazeta lá, foi embora. É o maior salário. Dá R$100 pra Paulinha. O chat tá falando, acorda e dá notícia direito, Zuckerman. É isso aí. Agora, se você for ler o que o chat tá falando, amigo... Vai lá, segue. Vamos falar, então, do discurso polêmico que teve. Vai lá, segue. Após um discurso em português. Você viu que condenou o racismo? Você viu a história do cara lá da Comebol? Da Comebol, presidente? Sim. Você viu a entrevista dele? Deixa eu mostrar a entrevista e vocês vão dar uma definida se ele foi racista ou acho que não. Ele é só burro. Imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. Perguntaram para ele, Samidana, por que não tem o Brasil, né, na Comebol, né, Albeta? Você acompanhou bem. Sim. E aí, o que ele me responde? Se não tem o Brasil, é um Tarzan sem chita, né? Sem a chita. É uma declaração bem infeliz, mas acho que ele foi fazer uma graça, foi muito infeliz, depois bem tem aí... infeliz, né? Sempre... É argentino? Eu não sei. Puta, Ele é o quê? Vocês é. não sabem nem a nacionalidade. Você tem que saber, pô. Você... Ué, eu não. Você é o rei da nacionalidade. Quero saber o seguinte, ele é o quê? Ele é o Alejandro Domingues. O Alejandro Domingues. Para o quê? Paraguaio. Paraguaio. Ele está sendo destruído nas redes sociais. Né? Bem feito também. Mas a rede social adora fazer... Sim, procura, né? Como é que chama? Eles Cancelamento. É um cancelamento. Claro. O cara é presidente da Comebol. A rede social ama isso. O cara tem que ter um pouco de elegância. Foi burro, desculpa. Sim, foi burro. Muito burro. Quis fazer uma graça. Burro. Jogou pra torcida. Seja por má fé, seja por burrice, ele não pode ter o cargo que tem. Exato. Foi infeliz Mas e... Comebol também é uma porcaria, né? Tá cheio de corrupção na também. Comebol. Comebol é ruim, pô. Não tem o mínimo confiança. Aí, gordão, lê aí que você é bom de ler. Vamos lá, em relação às minhas... Não, pera aí, muito grande. É grande, não precisa, obrigado. Muito grande, não vai ler. Curto, é que tá em espanhol, pera aí. Em espanhol. Enquanto vocês estão discutindo, eu já tinha lido. Em espanhol. Em relação às minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi respeito e inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação. É isso aí. Alejandro Domingues. Faltou só um quem conhece sabe. Com roupa branca e... Aí também o cara Também usou não o acho. Tarzan e a Chita, é uma coisa tão antiga, é né? antigo Ninguém demais. assiste mais Tarzan. Ninguém e nem Chita. sabe. Se ele tivesse falado Claudinho sem bochecha, Mas né? apropriado. Eu sou assim sem você. Aí, Piu-piu sem frajola. Piu-piu sem frajola. Então- Ele usou uma coisa... Pior meio que- exemplo possível. Foi muito infeliz. E ele Exatamente. parou pra pensar. O que mais? Na rede social tem isso. Aliás, por falar em rede social e quando você tem uma exposição muito grande, que é o caso do nosso o Alexandre Correia, surgiu na rede social agora, na segunda-feira, mas ele está um pouco preocupado. Eu, Eduardo Moreira,